Canal 20 passa a apresentar o programa Biografia. Pessoas, fatos que fazem parte da história de Ribeirão Preto. Hoje, o entrevistado é o deputado federal Antônio Duarte Nogueira Júnior, nascido em Ribeirão Preto, 16 de maio de 1964. Filho do prefeito Antônio Duarte Nogueira e da dona Nairzinha Nogueira. Duarte Nogueira começou cedo na política, sem passar pelos trâmites municipais. Foi direto para deputado estadual em 94, com 30 anos, portanto. E depois tem uma sucessão de cargos como secretário de Estado, até chegar agora como deputado federal. O segundo mandato dele chegou a ser o líder da oposição na Câmara Federal. Hoje é presidente do PSDB no estado de São Paulo. Doutor Nogueira, nossos cumprimentos. Muito obrigado, Morandinho. Alegria estar aqui no seu programa. Doutor Nogueira, como é que foi a sua vida em Ribeirão Preto? O senhor nasceu numa turbulência, 1964, um mês após o levante de Minas do general Olímpio Mourão e de tudo aquilo que se convencionou chamar a Revolução de 31 de março, embora tenha acontecido 1º de abril. No 1º de abril. Como é que foi vivenciar as trevas e depois constatar as aberturas e o sol raiando na democracia brasileira? É verdade, eu tive a oportunidade de nascer na ditadura, mas vivenciei a minha vida político-partidária e a minha ascensão, né, na trajetória política em plena liberdade democrática. E o Brasil viveu, somente nesses últimos 25 anos, uma liberdade democrática sem interrupção. Antes disso, né, antes de 88, da Constituinte de 88, a gente sempre teve interrupções que acabavam rompendo com períodos democráticos com intervalos de regimes de exceção. Eu nasci aqui em Ribeirão Preto, na Santa Casa de Ribeirão Preto, num sábado de manhã, desse 16 de maio de 64, cedo, 9 horas da manhã. Meu pai era médico já na cidade, o jovem médico. Naquele período era diretor de saúde do então prefeito Elson Gasparini. Diretor do Departamento de Saúde. Exatamente, diretor do Departamento de Saúde. Meu pai me contava isso sempre. E é claro que primeiro filho, grandes expectativas, e tive uma infância como qualquer criança daquela época, com muita liberdade na rua, brincadeiras, enfim, que nos permitiam... Lá para o lado das Leais Paulista? Lá mais um pouco primeiro, isso, da Boa primeiro Vista. Na Marcondes Salgado, né, a casa onde eu nasci. Depois, era bem no alto. Depois a gente mudou ali para frente da Praça Camões, antes de ter passado pela Avenida Independência. No prédio, esquina com a Rui Barbosa. Isso, com a Bernardino de Campos. Isso, no edifício Valéria. E depois nós nos mudamos para José Leal. Minha mãe morou lá até 2 anos atrás, quando se mudou para um apartamento. E o período foi muito gostoso, né? Ribeirão Preto é uma cidade, naquela época, mais tranquila, não tinha tantos problemas de violência, problema de segurança. E eu tive uma infância de bicicleta, de brincadeira de rua, ia para a escola de manhã, voltava, Qual que era almoçava. A sua escola? Eu estudava no Colégio Pequeno Príncipe, colégio que inclusive estudaram os meus filhos, e depois eu fui fazer o COC, antes de eu entrar na faculdade de agronomia, em 84. O senhor é engenheiro ou agrônomo? Sou engenheiro agrônomo e exerci a minha atividade como engenheiro agrônomo e produtor até ingressar na atividade política em 1900. Continua com a fazenda? Continuamos lá com a fazenda. A gente tem lá uma parceria na produção agrícola. Isso vem desde a época do meu avô. Depois o meu pai tocou uma parte dele, aí meu pai faleceu. A gente, como família, continuou também as atividades produtivas lá. Mas a política acabou despertando mais quando meu pai faleceu, né? Há 23 anos atrás, em 1990, eu nunca havia disputado nenhuma eleição,
Eu apenas era um cabo eleitoral, né, alguém que colaborava como filho, como alguém que procurava ajudar. E assim que ele faleceu, em julho, 4 de julho de 1990, muitas das pessoas que... Dia da Independência dos Estados Unidos. Dia da Independência dos Estados Unidos. Muitas pessoas que o ajudavam nos incentivaram a abraçar aquela futura candidatura para deputado federal que ele ia disputar. E eu acabei ingressando nos pedidos do registro da candidatura. E lembro, foi muito mais na emoção do que na razão. E disputei uma eleição muito difícil para deputado federal em 1990, obviamente não... Federal. Não fui eleito, mas tive um bom desempenho aqui em Ribeirão Preto, com mais de 21 mil votos aqui na cidade e uns 3 mil votos fora. Logo em seguida, nas eleições de 92, aí sim eu disputei a prefeitura de Ribeirão Preto, comecei lá embaixo, 4º, 5º colocado, fomos apresentando os nossos projetos, as nossas ideias, muito jovem ainda, 28 anos de idade. E os 2 mais jovens daquela eleição, que disputavam com outras candidaturas mais tradicionais, acabaram indo para o segundo turno, que fui eu e o Antônio Palocci. Sim. E o Palocci já tinha sido vereador, era deputado estadual, tinha uma experiência política, era um pouco mais velho do que eu, acabou vencendo a eleição por uma margem relativamente pequena, de pouco mais de 10 mil votos, 11 mil votos, e eu me preparei para depois disputar a eleição em 94 para deputado estadual, quando assim fui eleito pela primeira vez e logo em seguida tive a oportunidade de ser convidado pelo governador Mário Covas para ser secretário estadual da habitação aqui de São Paulo. Em 95, 96, é isso? 95, 96. Nós fizemos algumas mudanças como secretário de Estado que estão valendo até hoje, né? Primeiro foi reestruturar a qualidade dos imóveis, né, para dar mais conforto para as famílias que tenham acesso à casa própria por parte da CDHU e do governo do Estado. E os contratos passaram a ser assinados preferencialmente em nome das mulheres, que foi uma coisa que, inclusive, mais recentemente, o próprio governo federal adotou. Nós reservamos... Explicando essa questão, é que, normalmente, os maridos pegavam a casa... colocava a mulher para fora e depois põe uma outra, né? Ou então vendia, né? Vendia. Vendia e você gerava um outro problema social. Passando as casas, ou os apartamentos, ou as unidades habitacionais, preferencialmente em nome das mulheres, você salvaguarda a unidade familiar e com isso você não gera um outro problema social. E isso ficou valendo até hoje e foi uma boa coisa que a gente adotou naquele período. E uma parte das casas já ficavam reservadas para as famílias com deficientes, 5%, e depois isso foi aumentado para 7%. Então foram mudanças, Morandini, que entendo que foram pioneiras e que de fato nos trouxeram muitas alegrias, porque naquele período de 4 anos no Mário Covas, mesmo depois que eu saí da secretaria e fui exercer a liderança do partido na Assembleia, naqueles 4 anos foi o período onde houve maior produção habitacional do governo do Estado. O Mário Covas entregou mais de 100 mil casas entre 95 e 98. Você para a CDHU ou era SECAP? Já era CDHU. A SECAP veio lá atrás, quando nós assumimos. A SECAP virou CDH, isso. Depois CDH virou CDHU, já nos idos da década de 90, no começo de 90. Bom, aí depois o que aconteceu com o jovem Duarte Nogueira? Bom, aí nasceram os filhos, né? O Antônio... Quantos? 3. O Antônio, que hoje está com 18 anos, está fazendo o primeiro ano de jornalismo na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. E os gêmeos, João e Otávio, que hoje estão com 15 anos, estão no primeiro ano do ensino médio aqui em Ribeirão Preto. Naquele período, eu fui, em 98, no ano que nasceram os gêmeos, eu fui reeleito para o segundo mandato como deputado estadual. E em 2000, o Mário Covas me convidou para ser vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. No ano seguinte, infelizmente, o Covas faleceu no dia 6 de março de 2001 e o vice-governador, Dr. Geraldo Alckmin, assumiu o governo do Estado e naquele mês, antes de terminar o mês de março, me convidou para ser o líder do governo na Assembleia Legislativa. Eu exerci a liderança de 2001 até o final de 2002, quando eu fui reeleito para o terceiro mandato.
e o Dr. Geraldo foi reeleito como governador de São Paulo. E a partir de 2003, ele me convidou para ser o secretário de Agricultura de São Paulo, e exercemos a Secretaria de Agricultura entre 2003 até 2006, implantando o programa de microbacias, né, que agora está indo para a segunda etapa com a secretária Mônica Bergamasca, atual secretária. Foi um programa que realizou milhares de intervenções em praticamente grande maioria dos municípios do nosso estado, nas áreas agrícolas. Implantamos investimentos em açudes, em boas práticas de produção, melhorar a renda dos produtores. Fizemos um bom trabalho na parte de defesa agropecuária. Lembra que naquele período que eu fui secretário da aftosa, né? Que ele foi um período de muita tensão. São Paulo é o maior exportador de carne bovina do mundo, então ter qualquer risco de febre aftosa aqui era um caos para a economia e a nossa produção pecuária. Como secretário, o senhor foi também presidente do Fórum, do secretário da Agricultura. Foi. Né? Eu fui eleito, né, presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Agricultura pelos demais secretários do Brasil, e tive a oportunidade de fazer várias ações junto ao Ministério da Agricultura e a organismos internacionais, como a Organização Internacional de Epizotias, para, enfim, defender os mercados brasileiros, defender a qualidade da nossa produção agropecuária, que hoje é a grande alavanca da nossa economia. Não fosse o setor agropecuário, o Brasil estaria gerando anos sucessivamente déficits na nossa balança comercial. E essa é uma área onde a gente conseguiu desenvolver uma agricultura tropical de muita qualidade, com aumento de produtividade, e que tem que ser sempre visto com essa visão de equilíbrio entre o meio ambiente, a produção e a qualidade de vida, que é uma coisa que certamente tem que ser cada vez mais bem trabalhada. Se fôssemos falar desse jovem deputado, nós iríamos ficar o programa inteiro só elencando ações, participações, posições. Mas eu quero falar da sua amizade com o Alckmin. Não é de hoje, é? Eu conheci o governador Alckmin quando ele era presidente do PSDB, em 1994, naquela campanha que acabou levando o Mário Covas para o governo do estado. O Dr. Geraldo tinha sido prefeito de Pindamonhangaba entre os anos de 77 até 82. Foi o mesmo período que meu pai foi prefeito aqui em Ribeirão Preto, né? Mas nós não nos conhecemos naquela época. Como ele era presidente do PSDB, naquele tempo eu militava ainda no Partido da Frente Liberal, no PFL, nós fizemos uma aliança e o Geraldo foi eleito vice-governador e eu secretário de habitação do Covas. Então nós fazíamos reunião de secretariado e foi dali que foi surgindo uma boa... Você era da Copa e Cozinha, né? Dentro da casa. Houve uma identidade logo no período do nosso relacionamento, principalmente com o governador Mário Covas também, que foi o elo de junção, né, de união dessa amizade. E depois que o Covas faleceu, eu fui líder do Geraldo na Assembleia, líder do governo, e isso nos aproximou ainda mais e somos bons amigos até hoje. Depois do intervalo, eu quero saber do senhor o seguinte: como deputado federal que foi eleito, aí teve uma série de participações importantes na vida nacional, e depois a sua candidatura em Ribeirão como prefeito, que pode ser até que o senhor volte de uma outra forma para o Palácio do Branco. Não vou entrar no mérito, nem em detalhes, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos a apresentar o programa Biografia do Canal 20, contando aqui com Arnaldo Júnior, que está captando os traços dos entrevistados, entrevistadores e de todo o quadro do programa Biografia,
porque ele é o nosso cartunista, certo? Fazendo depois um trabalho que é entregue ao entrevistado. Arnaldo Júnior, muito obrigado. Doutor Antônio Duarte Nogueira, eu gostaria que o senhor me dissesse. Deputado federal, qual foi o fato mais importante que o fez colocar a sua eleição como um ponto importante na história nacional? Eu acredito que foi a oportunidade de ter liderado o PSDB no começo dessa atual legislatura, em 2011, num período onde a presidente Dilma iniciava o seu governo, depois de suceder o presidente Lula, que governou o Brasil por 8 anos, e foi um ano onde houve muita turbulência, com quedas de 8 ministros, 7 deles suspeitos de corrupção, e que exigiu por parte nossa, da oposição, uma atividade com muita ação. Se eu pudesse resumir aquele período de 2011 até final de janeiro de 2012, quando eu exerci a liderança, foi uma liderança que me deu não só muita gratificação de ter podido participar, mas me levou a ter uma atividade política muito intensa e compreender essa relação entre a oposição, o governo, né, e a própria sociedade. O que a gente assiste hoje com esses movimentos nas ruas é a necessidade de a gente aproximar os dirigentes, os tomadores de decisão, os representantes do povo, da própria população. Né? Isso se faz com participação, com prestação de contas, com informações adequadas e com coerência. Eu acho que quando eu tive a oportunidade de disputar a prefeitura no ano passado, eu já falei isso para você em outras oportunidades, e me perguntaram qual era o nosso maior adversário, eu disse que é a total falta, ou a grande falta de credibilidade nos políticos de hoje. Então, o que me exigiu naquele período como líder da oposição foi tentar dar empenho ao meu trabalho e mostrar que é tão importante você ser do governo e fazer as coisas, como importante é também você ser oposição, fiscalizar, criticar, apontar novos caminhos. Isso me deu uma experiência, uma maturidade que eu acho que foi bastante importante para a nossa trajetória. Candidato a prefeito de Ribeirão Preto, o senhor ficou em segundo lugar, no segundo turno, né? E eu lhe pergunto, estas ações que foram interpostas contra a prefeita e o seu vice, por uma série de razões, estão podendo levá-lo ao Palácio Rio Branco. O senhor, inclusive, obteve da Justiça o direito de acompanhá-las para e passo com seus advogados e, obviamente, sabe a que pontos e a quantas andam. Como é que está a situação? Bom, você me faz lembrar um período bem recente, que foi o período da campanha eleitoral. Eu voltava hoje de uma visita que eu fiz ao hospital regional, que o governo do estado está construindo lá em Serrana, ao lado da Santa Casa, fiz uma visita na Santa Casa também, e na minha volta eu passei aqui na Vila Virgínia, subi a Avenida Lusitana e fui em direção às obras da FATEC. E lembrava com as pessoas que estavam conosco o tão prazeroso e ao mesmo tempo tanto que foi dinâmica a campanha eleitoral, porque eu lembrava eu subindo e descendo a Avenida Lusitana, Centenário, a Pio XII, ali como em todos os outros bairros da nossa cidade. E vi como foi difícil, porque a nossa campanha era uma campanha singela, com poucos partidos, poucos candidatos a vereador, e, do outro lado, uma candidatura com recursos, com 18, 16 partidos, e nós sentíamos, quer dizer, as dificuldades, mas o nosso projeto era apresentar boas ideias para Ribeirão Preto. Na hora do resultado eleitoral, depois, inclusive, de uma pesquisa que na véspera da eleição apontava que a minha adversária venceria por 18 pontos, a diferença foi pouco mais de 3%. Isso influenciou? Sem dúvida alguma, né? Isso influenciou muito psicologicamente os eleitores que estavam fora da cidade, que não vieram votar, os que estavam nos clubes ou em outros eventos que achavam que a gente não tinha chance e também não foram votar, e aquele tipo de eleitor que a gente sabe que existe, e quem está nos assistindo sabe também, que é aquele que não joga o voto fora, né? Falando, eu voto em quem vai ganhar. Infelizmente também tem esse tipo de pensamento. E agora, a justiça depois foi instada a se pronunciar e entendeu que houve fraude na eleição, houve uso da máquina e decidiu pela cassação da prefeita, que responde no cargo agora o recurso que se encontra no Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos aguardar a decisão. E é demorado isso? Pelo sim, pelo não?
Os nossos advogados têm dito que esse processo deve demorar entre mais 1 a 2 meses, que é o período que a juíza, que a desembargadora, que é a relatora, vai fixar a data do julgamento. Aí ouve-se os advogados de defesa, ouve-se os nossos advogados na assistência, e em seguida se manifesta o Ministério Público e a desembargadora dá o seu voto e ele é apreciado acompanhando ou não acompanhando pelos demais juízes. Bom, vamos dizer que um dia, se não for hoje, ou nesta oportunidade, o senhor assuma a Prefeitura de Ribeirão Preto. O que o senhor faria em termos de região metropolitana? Bom, a gente já vem fazendo, né? Nessas semanas que se passaram, eu tive mais uma reunião com o secretário de Gestão Metropolitana, o secretário Edmur Mesquita. Me acompanhou nessa reunião o deputado Elson Gasparini, o deputado Rafael Silva, mais um representante do deputado Baleia e os vereadores Giló e Maurílio Romano, que trabalham também sobre esta ação. E o secretário nos apresentou um recorte de região metropolitana estudado pela Implasa, que é a empresa de planejamento urbano do governo do estado, um recorte com 34 municípios, e Ribeirão Preto sediando essa região metropolitana. Esse estudo vai ser agora aperfeiçoado, vai ser detalhado e vai ser submetido ao governador. Nesses últimos dias eu mandei para o governador, e conversei com ele também pessoalmente, um ofício comunicando do andamento dessa tratativa para que ele aprecie com o melhor empenho possível na direção de, em decidir favoravelmente pela implantação da região metropolitana, que vai trazer enormes ganhos para Ribeirão Preto e para toda a região. Porque uma vez decidido isso tornado lei, votado pela Assembleia, a gente passa a ter não só uma organização da região metropolitana, mas um fundo metropolitano da região de Ribeirão Preto, com uma agência de desenvolvimento que vai discutir toda a parte de transporte, a parte de saúde, o aeroporto internacional, as áreas de saúde pública, a questão dos nossos eixos viários, a questão de comunicação, a questão de logística, se preparando para o futuro, para a gente não ter problemas de hiperurbanização ou problemas de desarranjo urbano, como ocorre nas regiões metropolitanas que não tiveram o cuidado de planejamento que a gente vê nos bolsões, sobretudo no entorno da capital, São Paulo, favelas e outras áreas mais complicadas. Obviamente, o senhor está jogando para lá muita coisa que serve para cá, que o senhor está acompanhando todo o desenrolar das administrações, particularmente desta. O senhor tem interesse direto no caso de uma ação for positiva para a sua pretensão, e obviamente o senhor tem assim uma fotografia da cidade de Ribeirão Preto, das suas necessidades e do que um prefeito precisaria fazer para atender melhor a aspiração popular. O que o senhor acha que são os maiores problemas e as maiores virtudes de Ribeirão Preto? Bom, vamos começar pelas virtudes. Ribeirão Preto é uma cidade que é sede de uma das regiões mais prósperas do estado de São Paulo e do Brasil, tem uma rede de serviços e de estrutura urbana relativamente muito boa, mas que sofre sob o ponto de vista de investimentos, porque a sua prefeitura exauriu a sua capacidade de gerar investimentos do ponto de vista público, apesar de ter um orçamento que supera 2 bilhões de reais. A cidade de Ribeirão Preto tem um PIB de quase 15 bilhões de reais, portanto tem um bom recurso privado, né, uma boa receita privada e um bom orçamento público. Ela tem servidores qualificados, capacitados, devotados. Eu acho que o que precisa é gestão. Ribeirão, ela é uma cidade do interior de São Paulo, né, que está entre uma das 30 maiores cidades do Brasil. Ribeirão Preto é maior do que 14 capitais brasileiras, então eu acho que ela precisa estabelecer prioridades, melhorar muito a sua gestão pública, chamar a sociedade civil organizada para participar de uma maneira mais transparente, mais opinativa e participativa, e escolher projetos e estabelecer prioridades. Eu acho que assim seria uma maneira da gente poder responder com mais qualidade, rapidez e eficiência aquilo que a gente ouve nas ruas, né? Problema de
lixo, problema de pavimentação, saúde das pessoas, as pessoas sofrendo, questão de qualidade, transporte público muito ruim, né? Poderíamos ter um transporte público de melhor qualidade, que é o que a gente propôs, inclusive, durante a campanha eleitoral com o trânsito livre, e mostramos como seria possível fazê-lo. Mas, enfim, essa é uma etapa que, cada momento, a cidade tem que escolher. Então, se eu tivesse a oportunidade de opinar, como você me sugeriu, eu colocaria esses como os eixos aí de prioridade para a gente fazer para Ribeirão. O senhor foi considerado um dos 10 mais influentes deputados no contexto do Congresso Nacional pelo DIAP, que é um departamento que avalia a atuação dos deputados. Um dos 10 mais influentes. O senhor deixaria a Câmara Federal para assumir a Prefeitura de Ribeirão Preto? Se essa for a decisão da Justiça, com toda certeza, assumo o desafio, até porque busquei, né, me eleger prefeito da cidade para colocar em prática as ideias que a cidade ouviu eu apresentar e sem dúvida alguma, Ribeirão Preto está em primeiro lugar e acho que, sem dúvida alguma, é um desafio que me traria muita alegria e satisfação de um dia, quem sabe, quando for o momento certo, realizar. E em termos do próximo ano, o senhor já se prepara uma candidatura para federal? Eu estou agora, Morandini, envolvido nesse planejamento do próprio partido. Eu acho que os partidos políticos precisam colocar a barba de molho e avaliar... O senhor está ouvindo as ruas? Estou ouvindo muito as ruas, não só indo às ruas, como procurando interpretar com muita responsabilidade e maturidade essa crise de representação. As pessoas estão descrentes, não é só nos políticos e nos partidos, elas estão descrentes na imprensa, estão descrentes nos sindicatos, estão descrentes nas religiões, nas religiões em menor escala, mas também. Então, esse é um fenômeno desse mundo pós-Revolução Francesa e Revolução Industrial que acontece nesses 2 séculos depois dessas grandes transformações do mundo. E nós temos que saber que essa participação social, ela está acontecendo de maneira horizontal, não tem chefe, né, não tem dono, e todo mundo sabe que precisa haver mudanças. E ela é uma somatória de coisas, desde o custo de vida, do aumento da inflação, até a qualidade do transporte, o custo da passagem. O custo também dos estádios, sem dúvida, que foi uma aberração. A Copa do Brasil vai ser a Copa mais cara do mundo. Nada contra ter a Copa, mas a Copa a que custo? 28 bilhões de reais, um orçamento que estava muito menos do que isso. Então, uma Copa que foi decidida em 2007 e que os estádios começaram a ser construídos praticamente em 2012, sem planejamento, com custos elevadíssimos. Então, tudo isso deixa as pessoas indignadas. Qualquer brasileiro fica indignado, né? Você, eu, quem está nos assistindo. Então, eu acho que essas coisas foram uma somatória, né, de desabafos e de contestações que cada um de nós tem por esse conjunto de coisas que a gente sabe e entende como erradas, e agora chegou o momento da gente passar o Brasil a limpo, né? A gente mudar essas coisas, e o povo foi às ruas para mostrar isso com muita clareza. Nós estamos notando algumas mudanças, e momentos de mudança pressupõem mudança de comportamento, e quem exerce cargos de destaque ou de liderança, seja num veículo de comunicação, aqui como o Canal 20, ou um jornalista respeitado como você, ou um político que fala em nome das pessoas, ele tem que ter essa capacidade de compreender que ele tem que estar muito sintonizado para não falar bobagem e não tomar decisões erradas. Eu acho que esse momento é um momento de participação, de muita humildade, né, e ao mesmo tempo de muito trabalho. O que nós precisamos fazer agora, somente no setor público, é enxugar as estruturas, cortar gastos, aumentar a eficiência, conter desperdícios e devolver para a população aquilo que ela recolhe de impostos com o melhor serviço e o melhor investimento possível. Muito obrigado, doutor Antônio Duarte Nogueira Júnior. Muito obrigado. Eu procurei mostrar mais o ser humano, embora ele esteja misturado junto e misturado com uma série de ações, mas justamente para demonstrar a capacidade, o trabalho e a qualidade do entrevistado. Quero agradecê-lo e dizer que o Canal 20 está sempre à sua disposição. Muito obrigado. Uma alegria poder ter participado do programa Biografia.
Assim apresentamos o programa Biografia, pelo Canal 20. Outros fatos, outras personagens da história viva de Ribeirão Preto estarão aqui. O nosso acompanhamento foi do cartunista Arnaldo. Obrigado a você, telespectador. Até a próxima.